de uma lesão um pouco mais grave, para os duelos também decisivos contra o Botafogo. Qual que é o tamanho do peso, Jameli, o desfalque do Estevão hoje para o Palmeiras? É grande, é muito grande, né? É um menino que tem resolvido, uma qualidade incrível, né? E eu acho que jogadores assim fazem muita falta. É que aquele jogador que está enroscado o jogo, tá 1-0, 1-1, aquele jogo complicado, de repente a bola cai no pé dele, ele faz uma jogada, faz um golaço fora da área, ou dá um drible, ou faz uma jogada individual, faz um cruzamento. Então o Palmeiras perde muito, né? Perde muito com esse escape. Ainda mais o Palmeiras que tem agora a eliminatória, né, com o Flamengo, que não é mole. Sim. Eu acho que é a eliminatória mais... Tem muita gente falando é a final antecipada, tal. Talvez não seja a final antecipada, mas é um jogo que poderia ser final, né? Flamengo e Palmeiras numa final de Copa do Brasil, ninguém ia estar surpreso se acontecesse. Até de Libertadores. De Libertadores. E tem também o Palmeiras depois vem Libertadores e tem essa briga, né? Porque o Campeonato Brasileiro, eu sou contra esse negócio de ficar, vamos priorizar um, priorizar outro. Eu acho que tem que priorizar o próximo. O próximo jogo, competição que for, tem que priorizar, porque daí você fica vou priorizar o Campeonato Brasileiro e vou deixar as Copas de lado. Daí você vai bem na Copa, você fala, opa, e o brasileiro não vai tão bem, daí você tem que voltar e o discurso muda. Então eu acho que tem que botar sempre o melhor que você puder para jogar e para ganhar, ainda mais agora, né, com esses jogos tão grandes, né, que tem, todo mundo agora em um mês vai fazer 10 jogos. Então uma perda que nem a do Estevão, um jogador tão decisivo, vai impactar no time do Verdão, sim. Para você, Salvio, qual que é o tamanho do impacto da ausência do Estevão, pensando nesses duelos já da Copa do Brasil? Muito grande, não tem reposição, não tem outro jogador que faz o que o Estevão vinha fazendo no Palmeiras. Lógico, o Dudu antes da lesão não é o mesmo Dudu que retornou, a mobilidade do Estevão, que pode sair para a direita, que pode sair para a esquerda, que envolve muito mais os adversários, o Palmeiras não tem esse jogador. E o Estevão, para mim, se consolidou. Então, essa reposição é muito difícil em qualquer time, você não vai encontrar. Não adianta nem no mercado. O Estevão chegou e ajudou bastante o Palmeiras. A forma do Abel colocar o time para jogar. Não tem reposição e a perda é muito grande. E aí é um Palmeiras que, quando vocês destacam do tamanho, né, da ausência do Estevão, é um Palmeiras que vai vivendo momentos de oscilação na temporada, quedas na temporada, não vem mostrando um grande futebol, um suntuoso futebol nesse primeiro turno. E principalmente nos últimos 2 jogos e até no último duelo, o Abel sentiu isso. O Abel sentiu isso no vestiário, deu bronca no vestiário, pelo que a gente sabe de informações, e mandou um recado direto para os jogadores na coletiva. Vamos conferir. Não há momentos bons que sempre durem, nem maus momentos que nunca acabem. Portanto, a nós só nos resta trabalhar, a ver os jogadores que realmente querem, que são responsáveis, que têm muita vontade de jogar e escolher aqueles que são os melhores para nos voltar a dar vitórias. Os jogadores que entrem, que entreguem tudo, e acho que os jogadores que entraram hoje, e eu já lhes disse lá dentro na cara de cada um, achei que houve jogadores que, como o teu colega estava a dizer, acharam que por jogar este jogo não iam jogar no próximo. Pensaram errado, mas é por pensar assim que se calhar no próximo não vão jogar. Eles têm que entender que todos os jogos são finais, todos os jogos são importantes, não há jogos nem mais nem menos importantes. Jogou o Vítor, que é um dos titulares, jogou o Rios, que é um dos titulares, jogou o Estevão, que é um dos titulares, jogou o Rony, que é um dos titulares. Portanto, 4 jogadores que são titulares habituados nesta equipa jogaram de início, e o Palmeiras, como grande que é, jogando em sua casa com os seus torcedores, tem a obrigação de ganhar todos os jogos. Jameli, falta comprometimento de alguns jogadores do Palmeiras e até por isso o Abel dá esse puxão de orelha neles? Bom, ele sabe o que ele tem no vestiário, né? A gente de fora aqui, a gente tem informações, né? Mas ele que está no dia a dia ali, ele sabe. E o recado foi bem dado, né? Ele poderia falar tudo isso, que eu tenho certeza que ele deve ter falado no vestiário, e não deixar sair para fora, para o exterior, né? Exteriorizar isso daí. Ele fez questão disso. Ele fez questão E ele fez questão de falar que ele falou com os caras no vestiário. E ele soltou para a imprensa de propósito. O recado foi bem dado, né? Eu acho assim, o jogador do Palmeiras que se sentiu afetado ali vai mudar de conduta, né? E eu concordo
muito com ele, cara. Concordo muito. Quem quer, cara. Você tá jogando no Palmeiras, cara. Você não precisa de motivação, você não precisa de ter alguma coisa a mais. Cara, você tá jogando no Palmeiras, o time que nos últimos anos é vencedor, um time que tem sai 3 ou 4, entra um 3 ou 4, continua ganhando. Eu vejo o Palmeiras, pode não ganhar nada, mas eu vejo o Palmeiras candidato a tudo. Pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar a Libertadores, pode ganhar o Brasileiro. Como pode não ganhar nenhum dos 3. Só ganha um. Né? Mas eu vejo o Palmeiras um time competitivo e esse tira e afrouxa, né? É aquele elástico, né? O treinador tem que saber esticar o elástico e tem que... É que nem quando você fala com o seu filho, às vezes tem que dar uma bronca para melhorar lá na frente. Então, às vezes, essa bronquinha vale, no vestiário cai que nem uma bomba, o pessoal abre o olho, então não foi nada sem querer. É tudo... O Abel não dá uma entrevista assim de coração e na hora, por impulso. Ele sabe o que ele falou e ele sabe onde que ele afetou e quem ele afetou. Esse puxão de orelha só é de propósito para dar uma esquentada na orelha da galera, porque tem Flamengo agora e tem Botafogo daqui a pouco, ou seja, a hora de puxar a orelha agora? O Abel disse que os jogadores não entregaram o que deveriam entregar, né? Foi isso que ele falou publicamente. Ele tem um outro trecho da coletiva que ele também fala que a arbitragem errou e não marcou falta, que para mim foi falta na origem do gol do Vitória, do segundo gol do Vitória, mas isso já estava 1-0, o Palmeiras iria perder do mesmo jeito. Então, se a gente ficar nos jogadores, eu não tenho dúvida que sim, mas eu acho que tem uma parcela de culpa do Abel. A opção foi do Abel. Ele sabe como que esses jogadores estão no seu treinamento, Jameli, na minha opinião, e quem que ele pode chamar. Sim. É fato que o Palmeiras ganhando do Flamengo na quarta-feira lavou as mãos do Abel, porque ele fez essa opção do repouso e do descanso. Palmeiras perder do Flamengo está na conta do Abel, porque ele vai vir com os titulares agora quarta-feira, com todos os titulares. Eu sei que ele falou 3, 4 jogadores que já são titulares. A verdade é uma só, Ivan. Para todos os times é uma maratona esse mês de agosto. É um mês fatídico. Sim. Alguém vai ser eliminado, alguém não vai estar em alguma competição quando nós chegarmos aqui em 1º de setembro. Não é isso? O Palmeiras queimou na largada dessa maratona, porque fez uma opção de jogar no sábado, enquanto que o Flamengo jogou no domingo. O Palmeiras fez a opção de não colocar os seus titulares. O Elias Júnior trouxe essa lição de casa para nós. Sim. Marcelo Lomba ou Everton? Por que o Everton na reserva e não Marcelo Lomba? E uma outra questão, né, São? Será que tem elenco para essas 3 competições? Exato. Na visão do treinador, os 2 dá para repor. Não significa que é o mesmo nível. Eu não vou perder. Estou jogando em casa e, para mim, estou com o Jameli também. O Palmeiras vai ganhar alguma coisa esse ano. Pode não ganhar nenhum, mas vai ganhar. Só que o Palmeiras não pode perder do Vitória quem está no lugar onde está no campeonato. E como está o Vitória? Não é questão de obrigação ou não, respeitando o Vitória. O Palmeiras, que quer jogar um campeonato, ganhar o campeonato de pontos corridos, essa derrota é significativa para o Palmeiras. Até diante disso que o Elia falou, na abertura do nosso programa, Lomba não pode jogar no lugar do Everton. Algumas ideias não podem ser feitas. Houve muitas críticas à torcida do Palmeiras vendo a escalação do time titular, falando, vai dar bobagem. Para você, Jameli, o Palmeiras tem elenco para brigar o suficiente nessas 3 frentes? Eu acho que tem, mas eu faria diferente do Abel. É o que a gente fala. A gente aqui, como comentarista, a gente tem uma noção do que a gente escuta e do que a gente vê. A gente não sabe como que estão esses jogadores durante a semana, um cara que está mais desgastado, um cara que está menos desgastado. A ideia do Abel de colocar um time ou colocar outro pensando lá na frente. E eu discordo isso de que o campeonato... O Palmeiras, eu escutei isso, né? O Palmeiras perdeu um jogo para um time que não disputa o mesmo campeonato que ele. Eu discordo totalmente. Eu acho que perder 3 pontos pro Vitória, perder 3 pontos pro Flamengo é o mesmo campeonato. Jameli. É que tem Mas aí times, o peso é diferente. Uma coisa é você jogar com um time que está lutando contra o rebaixamento e outra é contra o time que está no mesmo pé de igualdade. Aí o que eu vejo, Ivan, é o seguinte. Esse jogo o Palmeiras não poderia perder. Não poderia perder. Mas não que é um campeonato diferente e tal. Esse jogo vai fazer falta. Porque quando você pega lá os 19 jogos do segundo turno, você fala assim, Palmeiras e Vitória em casa. O Palmeiras põe 3 pontos. Palmeiras e Flamengo. Pode perder, pode ganhar, pode empatar. Palmeiras e Botafogo. Pode perder, pode ganhar, empatar. Palmeiras e Cuiabá, 3 pontos. Palmeiras e Atlético Goianiense, 3 pontos.
Mas não que isso interfira no... só tem que ganhar desses aqui, não pode perder daqueles lá. Eu vejo diferente, que esses 3 pontos são importantes também, mas são 3 pontos que você já tem no seu bolso, na sua conta. É diferente de você perder um jogo, vai sair para jogar no Maracanã contra o Botafogo, no Engenhão, né? Contra o Botafogo, ou um jogo que você vai jogar contra o Grêmio na Arena do Grêmio, ou que você faz essa conta no começo do campeonato, que você fala, isso aí a gente pode até perder, que não vai afetar tanto. Mas o que eu discordo sempre, cara, eu posso até estar sendo chato de falar isso, cara, é esse negócio de poupar jogador. Eu acho que o jogador tem que estar preparado para jogar de quarta e domingo. Tem que estar preparado. Você tem o fisiologista, você tem a nutricionista, você tem o pessoal que faz o controle da possivelmente uma lesão, o teste do CK, quantos minutos esse jogador jogou, quanto que ele tá, ele veio de viagem, não veio de viagem, a idade interfere muito do cara. Então eu acho que tem que fazer isso. Você tirar um jogador, ou 2 jogadores, ou até 3 jogadores, é uma coisa. Agora jogar com 4 que ele falou que são titulares, eu não concordo muito com isso. Não, isso para mim. Porque o Palmeiras, tão consistente, Diego Lugano, nos últimos 4 jogos, dos últimos 4, perdeu 3, o último em casa pro Vitória. Um time que tá ali sempre flertando com o Z4. Sim, é um momento, acho, de maior debilidade no ano do Palmeiras, né? Talvez que eu tenha visto nos últimos anos, né? No ano passado, aquela fase de eliminação do Boca Juniors. Mas também jogador contundido, né? Jogador que está voltando de seleção. Mas a crítica agora é que o Abel poupou demais da conta contra o Vitória. Também, mas é o mesmo, né? Tem jogadores que vêm voltando de seleção. Enfim, acho que o Palmeiras sigue sendo um time a temer porque tem uma estrutura táctica muito sólida. Os jogadores sabem muito bem a lo que jogam sempre. Este tipo de jogos grande, quanto mais você esteja adaptado e se sienta confiante dentro do seu sistema tático, mais problemas você tem de vencer, pois o Palmeiras, normalmente, em jogo grande, vence, mesmo às vezes não jogando bem, ou mesmo às vezes sendo superado, né? Porém, eu acho que hoje o Flamengo, evidentemente, tem mais individualidades, né? E jogadores mais capacitados para fazer a diferença. Colectivamente, ainda Palmeiras é superior. O Lugano falou, Fabinho, tem jogador voltando de Copa América e tal, é o Richard Rios, que tomou algumas indiretas do Abel na coletiva, sábado depois do jogo. Lógico, o Abel estava louco da vida com a falta de produção do time, e o Richard Rios pode ter sido aí, pode pagar essa conta, pelo menos que foi o melhor volante da Copa América, né? Sim, jogou pra caramba. Mas ele tem opções também, né? O treinador dele tá no dia a dia, ele sabe que ele pode cobrar, que ele pode dar uma bronquinha a mais ou não, né? E ele conhece muito bem o Richard Rios, que fez com que o futebol dele evoluísse demais nessa chegada do Palmeiras. Ele foi muito bem na Copa América. Se for começar jogando ou não também, ele tem outras opções no meio-campo. Ele poupou realmente alguns jogadores, mas mesmo assim o time do Palmeiras ainda continua sendo muito forte. E eu concordo com o Luga, numa Copa dessa assim, não tem favoritismo, é uma equipe acostumada a chegar em decisões e tem tudo para ser um confronto, O Abel poupou o time, lembra 10 dias antes da final Libertadores contra Flamengo, o jogo contra São Paulo, que São Paulo estava perigando, e São Paulo venceu, e a torcida criticou muito ele naquele momento por dar essa chance a São Paulo, né? Foi Palmeiras na final da Libertadores, teve prorrogação e correu mais que Flamengo e venceu, né? Então, ele já faz isso. Tem que esperar, o resultado manda sempre, né? Porém, o planejamento... O planejamento é o anti-poupar. O problema tá no resultado, gente. Na teoria, é um jogo para poupar contra a Vitória dentro de casa. É um jogo, teoricamente, para poupar. Mas já aconteceu. Isso já todo mundo. 5 dias antes do jogo. Eu acho que tem isso já aconteceu. Eu acho que você poupar todo mundo, eu acho que o sinal não é legal. Eu acho que você entender aqueles que conseguem jogar. Isso já aconteceu em jogo grande. Se sente melhor jogando. Tem gente que se sente melhor jogando. Também poupou o goleiro, né? Sim. Jogou o Lomba, não o Everton. Mas eu acho, Plea, que o Palmeiras ele não vive o melhor momento, mas continua sendo um time competitivo. A gente sabe que não dá para você duvidar desse Palmeiras. E o Abel vai usar muito esses resultados ruins para a motivação dos jogadores, Plea. A gente sabe que ele já deu um puxão de orelha
como você diz, na coletiva, deve ter dado um puxão de orelha ali na apresentação, e ele vai mexer muito com o brio dos jogadores para esse confronto aí. Então, assim, lógico que ninguém quer perder, resultados ruins, né, derrubam um pouco a confiança, mas a gente sabe como é que o Abel trabalha com relação a isso. Acho que ele vai usar de fator motivacional para esses caras os resultados que não estão acontecendo, porque uma resposta, né, Pedro? Assim, o torcedor está meio chateado, está cobrando um pouco, mas esse é o jogo que, se você consegue um bom resultado, apaga tudo de errado que você fez para trás, né? O Cristiano Osvaldo deu um trabalho para o menino argentino que estreou nesse jogo, né? O Viá é o lateral direito. Hein, Fabinho? Já vai se acostumando, que igual o Osvaldo tem um monte de beirada, eu sofri muito. De beirada. Usar meu telefone, depois... Como é que você falava? Sempre o mais rápido o time adversário estava humilhado. Porque ele marcou o Osvaldo no alho, se ele marca no Barradão, ele pede para ir embora no outro dia. Tá doido, cara. Mais tempo ponta rápida aí no Brasil. O Estevão deu um sustaço, né? A imagem é muito feia mesmo. Tem uma fotografia que você pensa que o cara não vai jogar mais esse ano. Infelizmente, foi uma lesão no tornozelo mais séria do que a anterior, coisa de 10 dias atrás, mas felizmente não parece ser algo que vai deixá-lo fora de combate por tanto tempo. Para quarta-feira não vai dar. É uma ausência, um desfalque tanto. Djalma. Sem dúvida é um desfalque, porque o menino vem se destacando, na minha opinião vem sendo o melhor jogador do Palmeiras, e é um desfalque sim importante, mas eu acho que o Palmeiras tem jogadores suficientes e, como o Lugano falou, eu vejo ainda taticamente uma equipe mais sólida do que a do Flamengo, mesmo o Flamengo obtendo todos esses resultados aí. Acho que o Flamengo, muito pela qualidade dos seus jogadores, pode ter essa superioridade, mas dentro de campo, taticamente, o Palmeiras, mesmo com a ausência do menino, acho que não vai modificar e prejudicar o Palmeiras em função disso. Lógico que esse menino aí é um plus, né? Que ele realmente tem essa capacidade de desequilibrar. Mas eu tô feliz que parece que não foi nada de grave, que as imagens realmente ali parecia que o menino... Uma foto que choca mesmo, né? Mais uma vez, Fabinho, conhecendo o Tite como você conhece, de que jeito que você acha que ele vai armar o Flamengo pro primeiro jogo? Levando, claro, em conta que na sua casa, nos seus domínios, e que o resultado terá que ser feito lá. Não, ele não muda. O Tite ele não muda muito a postura dele. Ele pode estar jogando jogo de Campeonato Brasileiro, ele tem o esquema dele, ele tem o jeito que ele está acostumado a jogar, né? Ele óbvio que trata com uma maior importância esses jogos, porque o jogo em si já pede, né, uma atenção maior, mas não vai ter muitas novidades, não. O Tite não gosta de mexer muito no time, né? Não vai ter nenhuma surpresa para cima do Abel. Acho que é muito nisso que o Di já falou. Muito na base da capacidade técnica dos atletas, né? Uma organização de um time defensivamente e principalmente jogando no Maracanã, ele vai ter que propor um pouco mais o jogo, mas não acredito que vamos ver muitas mudanças do que o Flamengo vai fazer. Diego, pro Canelones Futebol Clube, você contrata o Tite ou o Abel? Qué buena pregunta esa. Caramba, ahí me pegó. Está colocando em cada um. Ahí me pegou. Não, eu acho o Tite o melhor treinador do Brasil. Brasileiro, né? E Abel, obviamente, nos últimos anos, o melhor treinador do futebol brasileiro. Eu me identifico mais com a forma de jogar de Abel, né? Bien equilibrado, um time que sempre se arma de atrás para frente, não receber o gol primeiro para depois fazer um gol. O Tite também não é assim? O Tite, obviamente, está equilibrado, mas eu acho que é mais ofensivo. Inclusive, na última Copa, jogou com um volante e 5 meias. E assim foi. Saiu até um pouquinho do perfil. Então, bueno, na Copa ele fez isso. O Abel nunca faria isso. Mas realmente são os dois melhores treinadores do Brasil. No solo tácticamente, sino como eles gestionan y lideran el grupo, cómo eles se comunican, la inteligencia que eles têm para llegar al torcedor, para llegar a la imprensa, para generar clima a favor, en contra. Realmente son dos treinadores que tem que se disfrutar e vai ser um jogaço, evidentemente. Vai pro Maraca na quarta-feira, Di? Boa pedida. Né? Mas você acha que Dela Cruz não volta, não? Volta. Não, mas aí já não é surpresa, né, Di? Já é o titular. Mas aí quem sai? Da posição. Sai o Luiz Araújo e o Gerson vai pra... Então tem mudança, não é tão ofensivo já o time. Mas aí joga do jeito que vinha jogando. Uma coceirinha de fazer um bate-volta, não, Fábio? Há de se pensar, porque vale a pena, né, meu? Vale a pena. É um jogo grande demais, meu. Um jogo que vai mexer com quem gosta de futebol. Se o Estevão jogasse, ia criar uma dúvida, né? Porque tem o Vinha e tem o Ayrton Lucas. São caras diferentes, né? Um é um pouco mais defensivo, o Ayrton Lucas é mais
buscar o ataque. Enfim, E voltou a jogar muito bem, né? Que voltou a jogar bem, mas com a ausência do Estevão, pode ser que o Ayrton Lucas continue no time, não sei, né? A opção do Tite também. Mas é um grande jogo. O Flamengo, na minha opinião, vive o melhor momento. Isso aí, Estevam e joga Dudu aí, fácil. Joga fácil. O Rony. O Rony, fácil para lateral esquerdo. Saiu um entre o outro melhor. Pela direita. As informações dessa partida, informações do rubro-negro aí de Pedro, grande artilheiro do Brasil nessa temporada, maior goleador do planeta, segundo dados do SofaScore, não só do Brasil. Maior goleador do Planeta Bola em 2024. Que fase do Pedro. Vai guardar mais um no Maraca, então, na quarta? Não sei. Pode acontecer. Ele cresce nesses jogos decisivos. E não pôde crescer nos jogos decisivos da Copa América, né? Lamentavelmente. Bom, De La Cruz e o Bruno Henrique voltaram a treinar após superarem problemas físicos e estão, portanto, à disposição do simpático Adenor Bach, o Tite. O velho Arrascaeta estaria de volta, marcou 2 gols nas últimas 2 partidas. Ele vira vice-artilheiro já com 6 gols nessa temporada. E aí a gente confirma o mundo aos pés de Pedro. São 28 gols em 2024 contra 27 de um jogador chinês, o Lei. O Afif do Catar tem 26 gols, Mbappé 25, Gyökeres da Suécia também 25, Cauterucci do Uruguai 24, Harry Kane 23 e o Haaland também com 23 gols. Tem alguns jogadores aí que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, mas os outros fazem uma ótima companhia ao Pedro. Que beleza. A gente tem notícia do Gyökeres ali, o camisa 25, número 25 ali, saindo do Sporting, quem sabe pintando num gigante, caberia em qualquer time, viu, no Brasil aqui, viu? É mesmo? Sueco. Tem nível para jogar nos grandes aqui, nos grandes que eu digo, os mais endinheirados. Mas lá, aqui lá. Viu? Então, se tem todo esse nível, dificilmente vai fazer essa escala aqui para voltar para a Europa, né? Se bate e volta, já tá lá na terrinha, né? Já para quem vai deixar o continente. E o Palmeiras sem o Estevão de novo, Lázaro. Essa é preocupante, hein, para a torcida verde. Problema, né? Mais um problema pro Abel Ferreira. Você viu que quando ele cai, não sei, acho que a gente vai mostrar de novo a imagem. Normalmente esse é o primeiro gol dele como profissional, né? Exato. Contra o Liverpool do Uruguai. Mas quando ele sofre a lesão no jogo do final de semana contra o Vitória, tem 4 jogadores do Palmeiras em volta, e aí 2 já fazem sinal, mas você vê a preocupação, foi todo mundo lá para ver se ele continuava ou não na partida. É o principal jogador hoje do Palmeiras. Sem sombra de dúvidas, né? E vem muito bem o Estevão, e aí a gente pode falar do impacto dele pro time. A gente falou até semana passada aqui, quando o Estevão está em campo, o Rafael Veiga melhora, o time melhora, né? O Flaco consegue fazer uma jogada de profundidade, de área, porque sabe que o Estevão vai jogar nesse 1 contra 1, vai ter essa mobilidade. É um outro jogador que a gente fala que está num patamar, não à toa vendido para um gigante europeu. Essa é a jogada da lesão dele, né? E eu não sei, Tomás, longe de mim ser médico, mas assim... Até o juiz foi estava... Longe de mim ser médico, mas eu não sei se ele já estava 100% para voltar nesse jogo contra o Vitória. Ele veio agora de uma lesão, e a gente sabe, não só jogador, mas até a gente machuca o joelho, machuca uma perna, você começa a apoiar na oposta. E aí, assim, ele tinha machucado o tornozelo esquerdo, e aí ele começa talvez tirar o peso um pouco, sobrecarrega o tornozelo direito, e a gente está vendo num lance aí, ó, porque obviamente que tem a entrada, tem o contato, mas é um lance que a gente vê em todo jogo, né? O defensor do Vitória foi ali para dividir a bola e acabou lesionando o Estevão. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se ele já estava 100% pronto, mas, assim, é uma perda gigantesca para esse time do Palmeiras, porque ele acaba sendo o melhor jogador do time, vem fazendo uma excelente temporada com a equipe do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras perde e perde muito sem o Estevão. E a gente já sabe, né? Com a ausência do Estevão, o que o Abel tem feito, Felipe Anderson de um lado, Dudu do outro. Essa provavelmente vai ser a escalação do Palmeiras com o Flaco na frente. E ninguém está livre de cometer erros, né? Mas
são erros que normalmente o departamento de fisioterapia, preparação física, DM do Palmeiras não comete, né? De apressar a volta de um jogador. Teve jogador poupado nessa partida, então não era uma coisa tão urgente assim o Estevão voltar nesse jogo, ainda que talvez o Abel tenha pensado em dar ritmo para que ele chegue bem no jogo contra o Flamengo. Mas também pode ter sido um lance ali circunstancial, uma contusão circunstancial, que poderia acontecer, mesmo que ele não tivesse sofrido uma lesão anteriormente. Exato. Vai saber, isso a gente nunca sabe. Vamos ver se a recuperação dele vai ser tão rápida como foi a da última, né? Porque a última ele ficou 10 dias fora, perdeu 2 jogos. Se realmente ele conseguir se recuperar a tempo, de novo, com 10 dias, ele vai estar pronto para jogar o jogo da volta no Allianz Parque na próxima quarta-feira também, né? Então... Bom, na primeira quarta-feira, a do Maracanã, a gente já vai ter provavelmente um grande jogo. Tendência de que o Flamengo pressione um pouco mais. Flamengo que vive um momento melhor. Para muita gente é uma final antecipada, uma decisão antecipada, né? Teve gente que vibrou com esse sorteio, teve gente que lamentou profundamente, especialmente palmeirenses e flamenguistas. Mas o Flamengo vive um momento, um recorte melhor no Campeonato Brasileiro e na temporada. Isso significa um leve favoritismo para o Flamengo ou esse é o típico confronto no futebol brasileiro que é uma grande bobagem você colocar um dinheiro num ou no outro? Eu acho que pelo nível das duas equipes e pelo que elas apresentam, não hoje, mas de 2019, o Flamengo, a gente lembra, 20, 21, desse recorte dos últimos 5, 6 anos, Tomás, é um jogo totalmente aberto. Óbvio que o Flamengo, jogando no Maracanã, diante dessa torcida, tem um leve favoritismo. O momento da temporada conta muito, mas é um típico jogo que o Abel faz aquela pré-eleição e o Palmeiras entra com a chave virada. Então, assim, o Palmeiras sabe como jogar contra o Flamengo. O Flamengo sabe jogar contra o Palmeiras. Eu acredito que vai ser um jogo muito pegado. Não sei se o Palmeiras realmente vai só sentar e se defender, porque isso é uma maneira perigosa de jogar contra uma equipe gigantesca e a forma como o Flamengo joga. Eu acho que o Abel vai tentar propor o jogo para encarar a equipe do Tite aí de igual para igual, mas eu ainda tendo e vejo o Flamengo tendo um leve favoritismo nessa confronto de oitavas de final. Perfeito. Pergunta chata, Laza. A relação entre a torcida do Palmeiras e Abel Ferreira tem sido só flores, tem sido só de amor, de carinho, de afeto. Palmeiras vem de 2 derrotas consecutivas. De repente perde uma terceira partida num jogo de ida de oitavas de Copa do Brasil contra o grande rival em nível nacional, digamos assim, atualmente, que é o Flamengo. Essa relação pode começar a ter algum tipo de desgaste ou ainda está muito longe essa situação de desgaste entre Palmeiras, entre torcida palmeirense e o maior técnico da história do clube? Eu acho que a gente vai lembrar muito, Tomás, do ano passado. O Palmeiras teve uma sequência, e mais ou menos foi na mesma época onde o Palmeiras teve uma sequência pior ainda, né? Teve uma sequência acho que de 3 ou 4 jogos sem vitórias, foram 3 derrotas e um empate. E aí todo mundo começou, crise. Aí o Palmeiras ganha um jogo, depois vem outra sequência de 3, 4 jogos sem vencer, que aí fizeram aquele acumulado. No mês o Palmeiras venceu um jogo, perdeu acho que 6 e empatou 2. E aí a resposta é o seguinte: campeão brasileiro, semifinalista de Libertadores. Então, assim, é aquilo que eu estava falando. Eu acho que é um momento que o Zé Rafael falou muito bem agora ali na entrevista. É um mês de sobrevivência para os times brasileiros. A gente está falando de um Palmeiras e Flamengo, onde quem sair desse duelo sai gigante e sai vivo para a competição e se torna talvez o real favorito a ganhar. Como você falou, era uma possível final que estava todo mundo esperando. Então, eu acredito assim, se o Flamengo ganha a série, né, avança para as quartas de final, já é o time que é líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Tem um lado também, pode encarar o Palmeiras na Libertadores mais pra frente. Então, assim, se o Palmeiras avançar, obviamente, passar do Botafogo, eu acho que sai grande. E aí, aquela mentalidade que a gente já viu o Abel Ferreira tendo muito, e os jogadores do Palmeiras entendem também. É o momento de crescer na temporada. O Flamengo é a mesma coisa. Quem sobreviver ao mês de agosto
sai gigante, Tomás. É isso, indiscutivelmente. O Flamengo, por exemplo, a gente acabou de ver no GC, vem de 3 vitórias consecutivas. Se ganha depois de amanhã, além do Palmeiras, um grande rival, ficar com 3 derrotas seguidas, ele, Flamengo, teria 4 vitórias consecutivas. Você falou que há um ligeiro favoritismo para o Flamengo. O seu palpite? 1-0 pro Flamengo na quarta-feira. A gente vai falar mais desse jogo, mas só para adiantar, para 1-0, tá bom? A sua confiança no Mengão. 1-0 acho que tá bom pro Flamengo, tá ótimo pro Flamengo, é sempre uma vitória, mas deixa tudo vivo também, tudo em aberto para a volta no Allianz Parque. A gente tem que lembrar que o Palmeiras não vem tendo bons retrospectos nas penalidades, né? Ah, sim. Então, talvez seja algo aí pro Abel já ir pensando e treinando também durante a semana, né? Pois é, né? E o Palmeiras até que conseguiu, né, nos últimos anos, alguns resultados ali isolados contra o Atlético Mineiro, lá atrás, uma final de Paulista contra o Corinthians, mas de repente desandou a maionese quando a história é bater penalidades. E até o Rafael Veiga deixou de ser batedor oficial porque começou a perder um pênalti atrás do outro. Salve, salve, galera do Gol de Ouro! Hoje vamos falar de um jogão que promete muito. Palmeiras e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E já adianta, a expectativa é alta. O Palmeiras vem embalado nessa temporada. Teve esses deslizes nesses últimos 3 jogos, mas com um elenco sólido, cheio de jogadores experientes e um técnico que conhece o time como ninguém. Abel Ferreira. O Verdão tá jogando o fino da bola. A defesa está bem postada, o meio-campo criativo e o ataque letal. Dudu, Rony, Felipe Anderson, entre outros, tem sido uma dor de cabeça para qualquer defesa. E a fase do goleiro Everton é espetacular, garantindo segurança lá atrás. Do outro lado, o Flamengo, apesar de ter um elenco recheado de estrelas como Gabigol, Rascaeta e Pedro, entre outros, não tem mostrado aquela regularidade que se espera como se fosse o Palmeiras. O time vem de altos e baixos no Brasileirão. Assumiu agora, na última rodada, a liderança, mas também teve um perrengue parecido com o do Palmeiras nos últimos 4 jogos passados, né? E essas vitórias do Flamengo foi meio nebulosa, apesar de alguns lances meio duvidoso. Mas o Flamengo assumiu agora a liderança pela deslize do Palmeiras nos últimos 3 jogos. E parece que ainda não encontrou a formação ideal o Flamengo. A defesa rubro-negra tem sofrido com falhas individuais e falta de entrosamento. Agora, um ponto que pode fazer a diferença, o Estevão. A ausência do jovem talento no Palmeiras pode ser sentida. O Estevão tem sido um dos pilares do meio-campo e ataque do Palmeiras. Com sua visão de jogo e habilidade de distribuição, sem ele, o Verdão perde um pouco daquele toque de classe, criatividade no setor. E aí que Abel Ferreira vai ter que mostrar toda a sua habilidade para ajustar o time e não deixar essa lacuna prejudicar a equipe. A vantagem do Palmeiras, no entanto, está na consistência e na força coletiva. Mesmo sem Estevão, o time tem mostrado que pode superar as diversidades, apesar que vai fazer muita falta o Estevão nesse primeiro jogo do Palmeiras. Possivelmente ele vai jogar o segundo jogo de volta, que é no Allianz Parque. O Verdão tem um banco de reservas fortes e jogadores versáteis que podem suprir essa ausência. Além disso, jogar em casa, na final, com a torcida empurrando, é sempre um triunfo. Mas aqui no Gol de Ouro, acreditamos que o Palmeiras tem tudo para sair vencedor desse confronto. A regularidade, o comando do técnico Abel Ferreira e a força do elenco, mesmo com desfalques e com o deslize dos últimos 3 jogos, colocam o Verdão como favorito, no meu ponto de vista. E vocês, o que acham? Deixe nos comentários suas opiniões. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises e palpites do nosso futebol. Até a próxima, pessoal. E vamos torcer para que seja um grande espetáculo do futebol. Obrigado, galera. Valeu!